Muito bem, então iniciamos o segundo bloco do segundo módulo, que é sistema digestório. Essa aula foi preparada para vocês, vai ser disponibilizada no Aprender e, novamente, um pedido para que vocês não compartilhem ou divulguem em outras vias, por favor. Sistema digestório as aulas de sistema digestório vão ser divididas em 5 grandes tópicos. Hoje a gente tem, na aula de hoje, são os 2 primeiros, visão geral do sistema digestório. Então eu vou apresentar para vocês o sistema digestório, uma parte mais descritiva, de organização, morfológico, já trazendo funções. E também motilidade, embora esse bloco da motilidade seja encaminhado para vocês como uma gravação, para não ficar uma aula muito pesada hoje. E aí depois vocês vão ter as secreções digestivas, seguido de absorção e os controles do processo digestivo. Muito bem, então uma visão geral do sistema digestório, ele tem funções, entre as funções, um fornecimento para o organismo de um suprimento contínuo de água, eletrólise e nutrientes. Para que isso aconteça, é necessário que esse alimento seja obtido, capturado, levado ao organismo. Esse alimento, uma vez no organismo, ele precisa ser movimentado pelo sistema digestório, e ao longo desse processo em que ele é transportado, ele vai sendo submetido à ação mecânica e química, e essa ação química tem como objetivo quebrar esses compostos mais complexos em compostos mais simples, e para isso é necessária a secreção de sucos digestivos. Esses produtos da digestão serem absorvidos. Então, absorção dos produtos digestivos, da água e dos eletrólitos. Muito bem, uma vez absorvidos, eles precisam ser distribuídos para todo o organismo. Então, há também uma participação muito importante na vascularização do sistema digestório para permitir esse transporte das substâncias absorvidas. E, além disso, tudo isso é controlado e regulado de modo a garantir o suprimento adequado de água, eletrólise e nutrientes para o organismo. Então, há um controle de todas essas funções que é realizado pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino. Bom, então os organismos se alimentam para obter essa energia e a matéria-prima para quê? Para a manutenção das suas funções corporais. Para suprir essas demandas, surgiu o trato digestório ou trato gastrointestinal, que é constituído de um tubo longo, um único tubo que se estende desde a boca até o ânus. Então é um único tubo, um tubo contínuo, sem divisões, desde a boca até o ânus, e além disso, associadas a esse tubo, glândulas que vão ser responsáveis pela produção de secreções que vão contribuir para esse processo digestivo. Então, o sistema gastrointestinal é constituído desse tubo gastrointestinal e de órgãos glandulares associados. E aqui a gente tem uma visão geral desse tubo gastrointestinal, iniciando na boca e terminando no ânus. Todo esse trajeto, então, como eu já disse, é um trajeto contínuo, onde não há divisões, exceto pela presença de estruturas que vão controlar o movimento da matéria dentro desse tubo, que são os esfíncteres, eu já falo deles já. E cada região desse tubo vai garantir a execução de algumas ações características para aquela região e que fazem parte das etapas do processo digestivo.
Ou seja, cada segmento desse tubo vai executar funções diferentes, próprias para aquela região e próprias para aquela etapa do processo digestório. Então, a parte cefálica do trato digestório, que é essa porção, né, mais superior, que envolve boca, toda a estrutura da cavidade oral com as suas glândulas associadas, e a parte da faringe, essa região ela é responsável pela ingesta do alimento e deglutição desse alimento. Bom, em sequência, nós vamos ter, né, todo o trato digestório proximal e médio, que vai corresponder ao esôfago, ao estômago e ao intestino delgado. E é nessas regiões onde vai se dar a digestão e a absorção. E depois a gente vai ter a parte mais inferior, que é o intestino distal, que é o cólon, também conhecido como intestino grosso, responsável pela etapa de absorção de água e preparação da matéria fecal e da defecação. Muito bem, para que isso aconteça, essa matéria, né, ela precisa, que é o alimento em processamento, essa matéria precisa se deslocar ao longo desse tubo, e isso é garantido pela motilidade presente em cada segmento do tubo gastrointestinal, e também conta com a secreção de sucos, de muco, garantido não só pelas glândulas acessórias, mas também por várias células epiteliais desse tubo. Muito bem, então, a gente tem, né, para a secreção, as glândulas associadas, para a digestão, a degradação dos alimentos, e a absorção, que vai garantir que o produto da digestão passe para a corrente sanguínea. Então, a gente tem essas grandes etapas do processo digestório. Bom, aqui de novo, né, um esquema mostrando esse tubo gastrointestinal, né, com as diferentes regiões, e aqui em sequência, né, essas regiões aqui descritas. Então, a gente inicia com a boca, depois a gente tem a faringe, depois a gente vai ter o esôfago, o estômago, e aí o intestino delgado, que é constituído de 3 regiões, com funções distintas, duodeno, jejum e ilho, nessa ordem. Depois o cólon, que é o intestino grosso. Finalmente, o reto e o ânus. E aqui a gente já tem algumas glândulas acessórias sendo mostradas. Nessa figura a gente tem indicação dessas glândulas associadas, né, que na região cefálica correspondem às glândulas salivares, a gente vai falar delas já já, do fígado, né, que é esse grande órgão aqui, a vesícula biliar e o pâncreas, que está atrás aqui escondido, a gente não consegue ver nessa ilustração. Então essas são as principais glândulas que estão associadas ao tubo digestório. Então, as glândulas anexas do trato gastrointestinal, aqui um esquema, né, mostrando um pouco mais de detalhe, no tubo cefálico, né, na região cefálica, a gente tem as glândulas salivares, são 3 conjuntos de glândulas salivares, a gente tem as glândulas parótidas, que estão localizadas mais aqui próximas às têmporas, e cujo conteúdo é encaminhado via duto parótido para a região superior posterior da boca. E aí a gente tem as glândulas submandibulares, como o nome diz, né, abaixo da mandíbula, e sublinguais, abaixo da língua, que também tem os seus ductos que vão depositar as suas secreções aqui na região do assoalho da cavidade oral, na base da língua. Aqui é o fígado, né, que é uma das outras glândulas acessórias, cujo conteúdo vai ser armazenado na vesícula
cujo conteúdo secretório vai ser armazenado na vesícula biliar, e aqui uma outra glândula acessória, que é o pâncreas, e ambos, né, o conteúdo da vesícula biliar e o conteúdo pancreático são liberados por dutos no início do duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Muito bem. Como eu disse, cada uma dessas partes do tubo digestório vai exercer uma função. Vai ter os seus sucos digestórios característicos, vai ter um tempo, né, do processo digestório que é diferente, né, um tempo de permanência do alimento nessa região que é diferente, para garantir que o processo digestório aconteça de forma adequada. Para isso existem, então, estruturas, que são os esfíncteres, que irão subdividir o tubo gastrointestinal em compartimentos. Que correspondem a espessamento muscular, que vai impor uma limitação física, separando, então, compartimentos diferentes nesse tubo. À medida que o processo digestório vai acontecendo e a motilidade vai se dando e esse alimento vai se deslocando pelo tubo digestório, o tônus, né, o estado de contração desses esfíncteres vai se alterando. E quais são os esfíncteres? Então, aqui a gente tem eles indicados, né? Monique? Oi. Você abriu seu microfone, você tem perguntas? Oi, desculpa, professora. Não. Ok. Eles estão aqui indicados, são 6 esfíncteres, né? Então, aqui à esquerda o nome deles, né? A sigla para alguns, e aqui à direita na figura, eles estão sendo também indicados. Então, o primeiro esfíncter é o esfíncter esofágico superior. E como o nome diz, né, é o esfíncter que está superior ou localizado no início do esôfago. Então, ele vai evitar a entrada de ar no esôfago, que vem, né, também aqui do processo de captura de ar, não só pela boca, mas pelo nariz, né, pelas narinas. Há um mecanismo durante a deglutição, né, de fechamento aqui da epiglote para evitar, né, a passagem do alimento para a região da traqueia, mas também tem esse esfíncter que impede a entrada de ar no esôfago. E aí, em seguida, o esfíncter esofágico inferior, como o nome também sugere, né, ele está na base do esôfago, ou seja, terminando o esôfago, ele controla a passagem do alimento do esôfago em direção ao estômago. Então, a importância é evitar o refluxo gástrico, né, do conteúdo do estômago em direção ao esôfago. E a gente vai falar um pouco mais lá para frente, né, sobre esse refluxo, né? O próximo esfíncter é o esfíncter pilórico, esse é o que tem o nome mais diferente, né? Ele separa o conteúdo estomacal do duodeno, ou seja, do intestino delgado, controlando a passagem do quimo, que já está aqui no estômago, em direção ao intestino delgado. Depois nós temos o esfíncter iliocecal, e aqui de novo o nome, né, já aponta, né, para a sua localização. Ele vai separar o intestino delgado do intestino grosso, ou do cólon, e impede o retorno de matéria fecal do intestino grosso em direção ao delgado. E aí nós temos 2 esfíncteres na região anal. Um esfíncter que é interno, que é o mais superior. Ele é involuntário, ele vai se abrir em resposta à presença de matéria fecal aqui no reto, e
mais próximo, né, à região anal, o esfíncter anal externo, que é voluntário e que é o que vai controlar a defecação e a eliminação das fezes para o meio externo. Muito bem. 6 esfíncteres, suas localizações e suas funções. Bom, então a gente já falou, as principais funções do trato gastrointestinal serão, né? São garantir que esse processo de digestão de moléculas mais complexas, polímeros, sejam degradados em moléculas menores, então os carboidratos vão ser convertidos em monossacarídeos. Alguns dio e sacarídeos também podem ser absorvidos, mas a maior parte dos carboidratos que conclui o processo digestivo vai ser transformado em monossacarídeo. As proteínas vão ser degradadas em aminoácidos. Aqui, de novo, né, a gente pode ter di ou tripeptídeos, né, então 2 ou 3 resíduos de aminoácidos ligados também podem ser absorvidos, mas a maior parte das proteínas é degradada em aminoácidos para serem absorvidos, e os lipídios vão dar origem a ácidos graxos. Monossacarídeos, aminoácidos, ácidos graxos vão ser, junto com íons e água, absorvidos através da parede do tubo e encaminhados para a corrente sanguínea. Bom, a boca vai ser responsável pela captação do alimento. Na cavidade oral já ocorre uma primeira quebra desse alimento, mas é uma quebra predominantemente mecânica, garantida pela mastigação, mas por conta da presença das glândulas salivares e da presença de enzimas nessas secreções, já se inicia o processo de digestão química também na cavidade oral. O esôfago é um pedaço, né, uma parte do tubo digestório que tem função exclusivamente de transporte, não há processo digestivo acontecendo no esôfago. Depois, o estômago é um local de armazenamento, de quebra novamente mecânica e digestão química por meio das secreções estomacais, né, do suco gástrico, e também é um órgão que vai controlar a passagem dessa matéria, que agora já recebe o nome de quimo, em direção ao intestino delgado. Esse mecanismo de esvaziamento do estômago e encaminhamento do quimo em direção ao intestino delgado, ele acontece em pequenas porções. Então, ao contrário de todo o volume estomacal, né, que é armazenado no estômago e do processo que vai acontecendo lá, ao invés do esfíncter pilórico se abrir e permitir que todo esse conteúdo do estômago seja encaminhado de uma só vez ao intestino delgado, o esfíncter pilórico e os mecanismos de motilidade que acontecem no estômago garantem que essa liberação em direção ao intestino delgado aconteça em pequenas porções. E isso acontece para garantir que o processo digestivo aconteça de uma forma ótima, né? Imagina todo o conteúdo estomacal, imagina uma refeição que você faz, né, completa na hora do almoço, por exemplo, né? Imagina todo esse conteúdo no seu estômago indo em direção a um tubo muito menor do que o estômago, que em calibre, né, que é o intestino delgado. Muito desse material ia permanecer, né, no centro desse tubo, longe, distante dos sucos intestinais, né, que revestem, que estão mais próximos à parede do intestino, e a digestão ela ia ser apenas parcial, né? Então, por isso que essa liberação ela é de pequenos fragmentos. A gente vai falar mais disso na aula de motilidade.
O intestino delgado, ele tem um papel também digestório, né, que vai ser ajudado pelas glândulas acessórias, né, particularmente o pâncreas, que vai ajudar nesse processo de digestão ali no intestino delgado, e também de absorção. O intestino grosso, ou o cólon, ele vai misturar todo esse resquício, né, do processo digestivo, e vai ser responsável pela absorção de eletrólitos, de vitaminas, de água, que ainda restam nessa matéria. Essa matéria ela vai ser armazenada e vai ser, então, preparada para a sua eliminação para o meio externo pelo mecanismo de defecação. Bom, em resumo, né, essa figura com as diferentes etapas do processo digestório, né, então a captura... Professora. Oi, fala João Vitor. Desculpa, mas eu não vejo as mãos levantadas, então muito bem, abra o microfone e pergunte. É sempre medo de interromper, né? Mas assim... Não tenham medo não. Você falou que o estômago ele vai seletivamente passando o material que está armazenado nele para o intestino delgado. Isso. E isso tem a ver com o fato de nós não defecarmos imediatamente como as aves fazem, ou como o trato digestório passa pelas aves? Não, esse processo está mais, isso que você está me perguntando, está mais relacionado ao que acontece no cólon, tá? Do que o que acontece no estômago. Essa liberação paulatina, né, de quimo do estômago em direção ao intestino tem como função garantir que a digestão continue acontecendo aqui no duodeno e a absorção já possa acontecer também. Tá? Então, dá para ver assim, né? Você tem aqui uma grande área, que é a área do estômago, grande volume aqui de matéria, né, de alimento, já em processo de degradação. Se ele é eliminado de uma vez toda em direção ao intestino delgado, muito desse alimento vai passar sem que ele esteja acessível ao processo de digestão e, consequentemente, também vai diminuir o processo de absorção, tá? Então, é principalmente por conta disso, garantir que isso aconteça de uma forma adequada. A defecação, né, e como isso se dá, a velocidade que isso se dá, etc., frequência que isso se dá, depende muito mais do que acontece no intestino grosso. Ok. Ou no cólon. Ok, então aqui está resumindo, né, esses mecanismos, a captação aqui de alimento, né, e já a mastigação na boca, na cavidade oral, a digestão que vai acontecer se inicia na boca, continua no estômago, se dá ainda durante boa parte do intestino delgado, a absorção ela começa no intestino delgado, continua, né, por todo o intestino delgado e intestino grosso ou cólon, e a secreção ela se dá, né, ao longo de todo o trato digestivo, exceto na região esofagiana, em que a gente não tem essas funções digestivas. É uma região exclusivamente de transporte, como eu já mencionei. E para garantir tudo isso, né, a efetividade, né, do processo digestivo e garantir a função desse processo digestivo, que é fornecer esses nutrientes para o nosso organismo, a gente tem aqui todo um sistema circulatório que está vascularizando de uma forma bem coordenada e regulada todo o trato digestivo. E algo bem importante também, né, nesse sistema circulatório e que garante o sucesso, né, da função digestiva no organismo, é que tudo que é absorvido, desde o intestino delgado até o cólon, entra num sistema circulatório que é chamado de sistema porta-hepático, que direciona esse sangue com esses nutrientes
recém-absorvidos diretamente ao fígado. Então, antes de ir para a circulação sistêmica, passa pelo fígado para uma depuração. No fígado, algumas substâncias que são absorvidas, elas são retidas no fígado, outras são metabolizadas no fígado, antes de esse sangue ir para a circulação sistêmica. Então, a gente ainda tem aí, né, um papel muito importante do fígado na seleção desses produtos absorvidos antes de seleção e modificação, né, antes de serem encaminhados para o resto do organismo. E garantindo isso tudo, né, todo um controle da motilidade, ou seja, um controle de como essa matéria vai se deslocando da boca em direção ao ânus. Muito bem, então essa é uma descrição mais macro do trato gastrointestinal, e agora a gente vai olhar um pouco mais para a organização micro. A gente vai falar um pouquinho agora da estrutura do tubo digestivo, né? Como ele é organizado e como eu já mencionei antes para vocês, né? Cada segmento do trato gastrointestinal tem uma função atribuída, né, a essa parte, uma função diferente. Embora a gente tenha uma estrutura da parede do trato gastrointestinal que é genérica, a gente vai ter algumas modificações dependendo de que região a gente está, tá? Então, eu começo a apresentar aqui para vocês a estrutura genérica. Se você pegar qualquer parte do trato gastrointestinal e fazer uma secção transversa dessa parede, a gente vai ver uma estrutura muito semelhante a essa, tá? Como base. Que, como é que é essa estrutura, né? Então, a gente está aqui, não está completa, né? Está faltando aqui um pedacinho dele, né? Mas só para criar espaço aqui na figura para colocar, né? Esses nomes todos, né? Mas ele é circular, né? O tubo, todo ele. E ele tem, então, na sua estrutura, 3 grandes segmentos, digamos assim, né? O primeiro deles é a mucosa. O primeiro deles é considerando a direção centro-periferia, ou seja, luz tubular, fora, né, região periférica do tubo. Aqui é onde vai estar em contato com o alimento, tá? Então, a região mucosa é a primeira delas. A região mucosa, ela é subdividida em sequência, né, em epitélio, lâmina própria e uma camada muscular da mucosa. Então, aqui está ilustrado. A primeira delas é o epitélio. Vejam que é um epitélio, normalmente um epitélio pregueado, tá? Então, não é um epitélio contínuo liso, ele é pregueado. E a função, né, disso, a importância, né, dessas pregas além de aumentar a superfície de contato com o alimento, né, em processamento aqui na luz tubular, ele também garante que ocorra uma maior adequação do volume desse espaço intratubular em função do tamanho do alimento. Então, há uma possibilidade, né, de uma mudança de forma a partir da presença dessas pregas. Abaixo do epitélio, a lâmina própria, que é tecido conjuntivo, na verdade é um local muito rico de fibras de sustentação, né, microfibras e fibrilas de sustentação, além da presença também, né, de linfonodos, de vasos sanguíneos nutridores, então é uma região também bastante rica. E logo abaixo da lâmina própria, uma camada de musculatura, que é a musculatura lisa, bem delgadinha, uma camada só, né? Tem uma célula só, não tem células sobrepostas aqui, não. Mucosa. Abaixo da mucosa,
a gente vai ter a submucosa, que é constituída de um tecido conectivo, onde vão estar a maioria dos nervos. A gente tem aqui o sistema digestivo. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né? O nosso sistema digestório é o nosso segundo cérebro, né? Por que é chamado segundo cérebro, né? Porque a população neuronal no trato gastrointestinal é quase equivalente à população neuronal no sistema nervoso central, tá? Então, o número de células nervosas que estão presentes no tubo digestivo é muito grande. E estão localizados aqui, parte deles na região da submucosa. Na submucosa também a gente vai ter glândulas, que são as glândulas da submucosa, são responsáveis pela produção e secreção, né, de sucos. Fala, João Vitor. O porquê dessa densidade neuronal tão grande? E como isso se relaciona com as nossas dores de barriga? Muito boa pergunta. Você segura um pouquinho essa pergunta, que você vai ver isso mais adiante? Ok. Tá bom, obrigada. Eu falo disso na aula de motilidade, né? E a gente fala sobre isso também na aula de controle, ok? Abaixo da submucosa, a gente vai ter a camada muscular, né? A camada muscular, que ela é subdividida em dois segmentos, no nosso protótipo aqui, tá? De parede do trato gastrointestinal, em 2 segmentos. A camada muscular externa, que é disposta de forma circular, e a camada muscular mais externa, que é mais periférica, que é um músculo longitudinal. Então, a gente tem um músculo circular e depois sobre ele músculo distribuído ao longo do tubo, ou seja, músculo longitudinal. E, finalmente, a camada serosa, que é a camada de tecido conectivo, que vai proteger o tubo digestivo. Então, aqui só, né, uma repetição do que eu acabei de dizer. A gente tem, né, aqui cada um dos segmentos, o epitélio vai revestir a luz do tubo, pregas e sulcos, uma lâmina própria, constituída de, né, tecido conjuntivo, de fibras de estruturação, além disso gânglios linfáticos, capilares, e a muscular da mucosa, que é músculo liso, que ela é responsável por essa mudança no formato desse epitélio pregueado, tá? É essa camada fininha aqui, muscular da mucosa, que vai garantir a mudança de forma da região mucosa. Submucosa, tecido conjuntivo, e aí a gente tem a camada muscular com as células musculares lisas. Músculo no trato gastrointestinal é liso, exceto por uma pequena região no nosso esôfago, onde a gente também tem músculo estriado, mas todo o resto é musculatura lisa. Então, como eu disse, a camada mais interna é circular e a camada mais externa é longitudinal, e são essas células musculares lisas dessa camada aqui que garantem a motilidade do trato gastrointestinal. Ou seja, garante a mistura, todos aqueles movimentos de mistura de alimento lá dentro, além, né, de empurrar o alimento na direção, no sentido boca-ânus, tá? Exceto em algumas outras situações, como, por exemplo, no vômito, em que a gente tem uma mudança de direção, mas a gente também vê isso na aula de motilidade. E aí, finalmente, a camada serosa ou adventícia, né, que é essa região mais externa aqui, com tecido conjuntivo e células escamosas, ou seja, uma renovação contínua dessa camada protetora do tubo digestivo. Ok.
Na região submucosa e muscular externa, então, aqui de volta, na região mucosa, submucosa, perdão, aqui, essa verdinha mais clara, e na muscular, aqui, esses verdes escuros aqui, é onde está localizado o sistema nervoso entérico, que é isso que a gente chama de segundo cérebro, tá? O sistema nervoso que é o sistema próprio do trato gastrointestinal. E ele é subdividido em duas unidades. Então, esse sistema nervoso entérico, ele é dividido em duas grandes categorias, ou conjuntos. Um plexo mioentérico, também conhecido como plexo de Auerbach. Como o nome diz, é um plexo que controla músculo. Mio vem de músculo. Então, esse plexo mioentérico, ele é responsável pelo controle neural da atividade motora. Um outro grupo de células neuronais vão constituir o que a gente chama de plexo submucoso. Ou seja, ele vai estar na submucosa. Enquanto esse está localizado na região muscular, esse aqui está localizado na região submucosa. E qual é a função do plexo submucoso? Controlar neuralmente a atividade secretora. Ele também é chamado de complexo ou plexo de Meissner. Então, em resumo, todas as células nervosas que estão presentes na parede do trato gastrointestinal, com seus corpos celulares na parede do trato gastrointestinal, vão compor o que a gente chama de sistema nervoso entérico. E esse sistema nervoso entérico, ele tem duas localizações, ele está localizado em dois locais diferentes no trato gastrointestinal, na parede do trato gastrointestinal, e vão desempenhar funções diferentes. Aquele que está localizado na submucosa vai controlar as secreções. E aquele que está localizado na musculatura vai controlar a motilidade. E ambos são integrados também por células neuronais do trato gastrointestinal. Tá? Então, essa atividade motora e secretora, ela está integrada. E é fundamental que ela esteja integrada, porque imagina você tem um alimento no trato gastrointestinal e está ali controlando e eliminando as secreções. E as secreções estão sendo eliminadas, a digestão está acontecendo, etc., mas o alimento está parado ali, não se move. Ele precisa se mover, não só para misturar o alimento com essas secreções, mas também para ir encaminhando, né, para outras regiões do trato gastrointestinal para o processo digestório ir acontecendo, né? Então, precisa estar integrado. A mesma coisa, se você não tiver, né, tiver motilidade só acontecendo, mas não tiver a secreção, o alimento está se movimentando, mas o processo digestivo não está acontecendo, né? Então, existe uma integração muito fina dessas atividades motoras e secretoras. Ok, como eu disse, aquela organização, né, da parede do trato gastrointestinal que eu mostrei, que eu descrevi, né, para vocês, é o genérico. Mas a gente já sabe que cada porção do trato gastrointestinal vai ter uma função diferente, e isso vai implicar algumas modificações na estrutura, na morfologia, na organização da parede do trato gastrointestinal. E essa figura mostra, bem resumidamente, né, tá em espanhol aqui, mas dá para vocês entenderem, né, essas diferenças. Então, começando aqui com o esôfago, né, o esôfago ele tem uma função de transporte, como eu já disse, né, e na porção superior do esôfago, além daquela parede, né, que a gente tem a mucosa, a submucosa, a circular, né, a camada muscular circular, e a gente tem a parede muscular, né, musculatura lisa, a gente tem músculos estriados também.
Caminhando um pouquinho mais em direção ao esôfago, na parte inferior, já não tem mais a musculatura estriada e agora é só músculo liso. Mas, de novo, a função é de transporte. Bom, chegou no estômago, o estômago ele é dividido em 3 partes: fundos, corpo e antro. Aqui está sendo mostrado apenas o fundo e o antro, tá? Mas quando a gente estiver vendo a motilidade e eu mostrar para vocês, né, o processo o que acontece no estômago, né, tanto as secreções, o processo digestivo e a motilidade, vocês vão também ver como é que é essa parede na região do corpo do estômago. Mas para ilustrar aqui, né, a gente tem no fundo, que tem o principal papel da região do fundo do estômago, que, na verdade, embora esse nome seja fundo do estômago, ela é a parte mais superior do estômago, né? Então, é o que a gente chama da boca do estômago, é onde ocorre o armazenamento. Então, o alimento que você acabou de comer, né? Mastigou, engoliu, passou pelo esôfago, chegou no estômago, no primeiro momento ele vai ser armazenado no fundo. É uma região com bastante pregas, dá para ver aqui, então é bem pregada, e a função dessas pregas aqui é de acomodar esse alimento que vai chegando, com essa expansão dessa região, tá? Então as pregas elas vão acomodar esse volume, né, que chega no estômago. Já em direção ao antro, que é a parte mais final do estômago, que faz limite com o duodeno, e são separados ambos pelo esfíncter pilórico, é a parte de maior atividade motora do estômago. Então, é uma parte com a musculatura muito desenvolvida, tá? Então, vejam, tem uma redução nas pregas aqui na região mucosa, mas a muscular, ela é aumentada. Então, tem a função de misturar, de amassar, também tem, né, liberação e secreção de suco digestivo aqui, né, suco gástrico, que vai causar digestão, né, principalmente de proteínas no estômago, e também vai dosificar, regular a liberação do quimo em direção ao intestino delgado. Como eu disse, né, são pequenos jatos de quimo que são encaminhados para o intestino delgado. E aí a gente chega no intestino delgado, como o intestino delgado ele tem um papel não só digestivo, mas também já absortivo, há um aumento bastante significativo na superfície de contato, então muitas vilosidades, microvilosidades e pregas no intestino delgado, e a musculatura ela está aqui presente, mas ela é menor, por exemplo, do que a parte antral do estômago. Ainda, né, funções de mesclar, né, de misturar, processo também de digestão e absorção de substâncias. E o intestino grosso, ou cólon, ele vai ter um epitélio sem pregas, mas com bastante vilosidade, microvilosidade, que não está mostrada aqui. Por quê? Porque tem um papel de absorção de água, de vitaminas e de eletrólitos bem importante. E aí a gente vai ter algumas mudanças na organização das camadas musculares para que o cólon sirva também como um local de armazenamento e de mistura dessa matéria, né, que já está se transformando em matéria fecal. Detalhes disso tudo a gente vai ver quando eu estiver descrevendo novamente, né, falando isso novamente para vocês, quando eu estiver descrevendo motilidade. Professora? Rapidinho, voltando na parte antral do estômago, quais são as funções das pregas mesmo, nessa parte? Sem ser o fundo. O fundo é de acomodação. Toda prega tem toda a região, né, de parede de trato gastrointestinal, onde tem prega, é acomodação.
permitir essa acomodação do alimento. Ok. Tá? Então, é armazenamento. E vocês vão entender a importância disso também mais lá para frente, mas eu já dou aqui uma pincelada, né? Aproveitando o gancho que você abriu, né, João Vitor? Músculo liso, ele tem uma forma muito diferente de contrair com relação, diferente do músculo estriado, no seu processo de contração, né? Musculatura lisa tem um mecanismo que é um mecanismo autonômico de desencadear a contração, né? Ou seja, a própria musculatura lisa tem um mecanismo de gerar contração. E ela na grande maioria dos músculos lisos, ela é desencadeada pelo estiramento. Então, músculo liso, ele é um músculo que está presente em estruturas ocas, em órgãos ocos no nosso corpo. Eu falei rapidamente disso quando eu falei de útero, né? Para vocês. E aqui repito, mas vou falar na motilidade de novo para vocês. Aliás, vou falar daqui para frente em todas as aulas de digestivo isso, de digestório isso. Então, imagina uma estrutura, uma parte, um segmento do trato gastrointestinal esvaziado, né? Sem a presença de alimento. E chegou o alimento aí. Bom, essas pregas vão permitir essa acomodação. Ok, acomodou. Obviamente que isso vai estimular, né, mecanismos, né, que vão desencadear, né, secreções e motilidade, tá? Mas quando esse alimento ele ocupa esse volume do tubo digestório e faz com que a musculatura lisa se estire, então ela estava ali numa posição relaxadinha, etc. Chegou o alimento e isso fez com que esse volume se expandisse. A musculatura lisa é estirada. Isso vai desencadear uma resposta automática no músculo liso, que é de contração. É assim que responde. Então, essas pregas, elas têm, no primeiro momento, um papel de evitar que essas contrações aconteçam antecipadamente a um processo, né, controlado e regulado pelo sistema nervoso entérico, que vai, ao mesmo tempo, disparar secreção e motilidade. Tá? Então, assim, acomoda primeiro, e aí, por conta da presença do alimento, o sistema nervoso entérico, aí sim, vai regular motilidade e secreções. Ok, então, de novo, estou falando do plexo aqui, né, dos plexos do sistema nervoso entérico, né, que é a inervação intrínseca, né, do trato gastrointestinal. Ela é subdividida em dois conjuntos, né, de plexos, que é o submucoso, como o nome diz, está localizado na submucosa, e que vai controlar as secreções do trato gastrointestinal. E o plexo mioentérico, ele está localizado na musculatura, entre a musculatura circular e a musculatura longitudinal. Então, esse esqueminha dá até para ver. Aqui as fibras musculares, elas estão orientadas circularmente no tubo, e aqui as fibras musculares, elas estão orientadas longitudinalmente no tubo. Bom, então, como eu disse, essa é a inervação que a gente chama de inervação intrínseca. Por quê? Porque ela está localizada no próprio, faz parte do próprio trato gastrointestinal. O mioentérico vai ser modulador, principalmente da atividade motora, e o submucoso, principalmente da atividade secretora. Além da inervação intrínseca, o trato gastrointestinal também recebe uma inervação extrínseca, ou seja, vem de fora.
né, e suas terminações, né, e algumas sinapses acontecem no tubo, né, no trato gastrointestinal, mas ela vem de fora, que é o sistema nervoso autonômico, parasimpático e simpático. Então, o trato gastrointestinal tem a sua atividade controlada pelo sistema nervoso entérico, mas também regulada pelo sistema nervoso autonômico, simpático e parasimpático. Bom, quais são, né, a gente está falando desses mecanismos, né, bem rapidamente, né, da presença, né, desses sistemas de controle neuronais do trato gastrointestinal. Ainda é uma parte descritiva, todo o mecanismo, né, de como isso vai acontecer e como ele é regulado, a gente vai ver mais lá para frente, né, mas quais são os principais neurotransmissores envolvidos nesse mecanismo de controle neuronal? Na porção intrínseca, ou seja, plexo mioentérico e plexo submucoso, a gente tem, para o controle da motilidade pelo plexo mioentérico, os principais neurotransmissores excitatórios, que significa isso, que vão estimular a contração, vão estimular a motilidade, são acetilcolina e substância P. Enquanto que os inibitórios, ou seja, vão inibir a contração, são peptídeo intestinal vasoativo, que é o VIP, e o óxido nítrico, o NO. No plexo submucoso, que vai controlar principalmente as secreções, a gente só tem excitatório, então só tem a via excitatória, e ela também é mediada pela acetilcolina. Então, sistema nervoso intrínseco, neurotransmissor excitatório, acetilcolina, para motilidade e secreção. Para motilidade, temos ainda a substância P e temos ainda também neurotransmissor inibitório, VIP e óxido nítrico. Já a inervação extrínseca, né? A gente vai ter a inervação parasimpática e simpática. Quais são os neurotransmissores, né? Para a parasimpática, que vai inervar, né? Vai fazer sinapses com o sistema nervoso entérico, e ela chega no trato gastrointestinal, principalmente pelo nervo vago, mas também tem nervos pélvicos. Ela pode ser estimulatória ou inibitória. E a estimulatória, de novo, vai usar os mesmos neurotransmissores que usa o sistema nervoso intrínseco, ou seja, acetilcolina e substância P. E a inibitória também, óxido nítrico e VIP. Ou seja, a inervação parasimpática, ela controla o sistema nervoso entérico, tanto submucoso como mioentérico, usando os mesmos neurotransmissores com as mesmas funções do sistema nervoso intrínseco. Ela reforça a atividade intrínseca. Já a inervação simpática, ela chega por meio dos nervos celíaco, mesentérico inferior e superior, e ela é sempre inibitória. E quem é o neurotransmissor principal? A noradrenalina. De novo, é só descritivo, mas a gente vai ver cada passo desse mecanismo na aula de motilidade. Ok, então, a inervação parasimpática, né, com as suas fibras pré-ganglionares, vai inervar ambos, plexo mioentérico e submucoso, e vai controlar ambas funções, motilidade e secreção. Já o sistema nervoso simpático vai chegar pelas suas fibras pós-ganglionares, também aos dois plexos, mioentérico e submucoso, também controlando motilidade e secreções, mas, além disso, o sistema nervoso simpático também controla a irrigação sanguínea do trato gastrointestinal, aquele sistema especializado que irriga o trato gastrointestinal. E eu não estou falando do sistema porta-hepático, aqui não, eu estou falando do sangue que chega ao trato gastrointestinal, tá? Principalmente esse sangue que chega ao trato gastrointestinal.
Então, ele vai controlar o fluxo sanguíneo ao trato gastrointestinal. E aqui um esquema mostrando essas inervações onde elas estão localizadas, tá? A gente tem aquele, né, chamado de hipotálamo e pequeno cérebro, né, que envolve essa inervação intrínseca e também um controle extrínseco pelo sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo chegando, né, pelas fibras pós ou pré-ganglionares, dependendo se é simpático ou parasimpático. Aqui é a parede do tubo, então a região da mucosa, o epitélio aqui da mucosa, aquela pequena camada de musculatura da mucosa, e aí aqui a gente já tem a camada submucosa e também a camada muscular. Aqui representando a musculatura circular e aqui representando a musculatura longitudinal e os dois plexos, o plexo submucoso, então essas células cinzas que estão sendo mostradas aqui é do sistema nervoso entérico, que é a inervação intrínseca, nesse caso aqui embaixo, submucoso, e aqui mais em cima, a região mioentérico, o plexo mioentérico. Vejam que eles fazem sinapses entre eles, né? Então, plexo mioentérico e plexo submucoso fazem sinapses entre si, por isso que é tão coordenado, secreção e motilidade, tá? E aí vem as influências, né, do extrínseco, por exemplo, mediados, né, pelas fibras adrenérgicas e pelas fibras parasimpáticas, tá? Além disso, existem receptores, mecanorreceptores e alguns quimiorreceptores também na parede epitelial do segmento da mucosa, né, do epitélio da mucosa, aqui do trato gastrointestinal, que vai, via aferências, levar informações ao sistema nervoso central sobre presença de alimento e qualidade desse alimento, ou seja, qual é a natureza química desse alimento. E isso vai ser, essas informações vão gerar diferentes mecanismos de controle extrínsecos, tanto da motilidade quanto da secreção dos sucos, né, digestivos, mas também de processos mais superiores do controle, né, de todo esse mecanismo digestivo, como, por exemplo, a fome, a saciedade, né, também vão estar relacionados e são controlados a partir da chegada dessas informações por essas aferências sensoriais aqui no epitélio da mucosa. Ok. Então, resumão, numa outra forma de ver, né, aqui, o plexo mioentérico, submucoso e o sistema nervoso entérico, perdão, submucoso e mioentérico, aqui fazendo sinapses um com o outro, né, controlando as funções digestivas, né, então controlando a contração muscular, a motilidade e as células secretórias e também células endócrinas, que a gente vê mais lá para frente, né, e também a distribuição sanguínea, o encaminhamento, né, para o sangue desses nutrientes que foram absorvidos. E recebendo as influências extrínsecas pelo sistema nervoso autônomo, parasimpático, né, e simpático, lembrando que eles controlam o sistema nervoso entérico e também, no caso do simpático, controlando a distribuição de sangue para o trato gastrointestinal. Bom, além desses sistemas nervoso intrínseco e extrínseco, o trato gastrointestinal também é regulado por hormônios, ou seja, também existe um controle endócrino ou um controle de substâncias mediadoras não neuronais da atividade tanto de motilidade quanto de secreção, e isso pode acontecer por dessas substâncias mediadoras que chegam por meio da circulação sanguínea, então são
literalmente hormônios, ou também por via de controle parácrina, e a gente vai ver já já como isso se dá. O controle endócrino, então, hormônios produzidos por células endócrinas, tanto da mucosa como submucosa do trato gastrointestinal, que são lançados na corrente sanguínea e que vão agir no próprio trato gastrointestinal, e alguns exemplos disso são os hormônios gastrina e secretina. Já o controle parácrino são hormônios ou outros mediadores que são liberados e produzidos e liberados pelas próprias células do trato gastrointestinal, vão ser lançados no interstício, ou seja, não vai para a corrente sanguínea, e alcança as células-alvo que são adjacentes por difusão. E um exemplo desse controle, de um mediador que faz esse controle parácrino é a histamina. É só uma descrição, gente, de novo, a gente vai ver esses mecanismos mais lá para frente. Então, a partir da ingesta do alimento, vão ser disparadas as funções endócrinas e parácrinas, e que isso vai modular, junto com o sistema nervoso intrínseco e extrínseco, a motilidade e a função secretória do trato gastrointestinal. Então, lembrando aqui, né, algo que a gente já falou lá atrás, né, então, no caso dos mediadores endócrinos, as células do trato gastrointestinal, né, secretoras, vão produzir essas substâncias de natureza peptídica, elas são lançadas na corrente sanguínea e vão agir em outras partes do trato gastrointestinal. Já na secreção, vão agir em outras partes, aqui está mostrando a célula-alvo. Já a secreção parácrina, né, as células secretórias vão liberar no interstício, no espaço intersticial, essas substâncias também peptídicas que vão agir nas células vizinhas. Não só peptídicas, mas a gente também tem aqui várias aminas biogênicas, como, por exemplo, a própria histamina, que é um regulador parácrino da função secretória e também da motilidade do trato gastrointestinal. Muito bem, então, com isso eu encerro a primeira parte da aula de hoje, que é essa apresentação do trato gastrointestinal, os seus componentes, né, a sua organização e os principais controladores do processo digestório do trato gastrointestinal. Na próxima parte dessa primeira aula, vocês vão ver o mecanismo de movimentação do trato gastrointestinal, né, que vai garantir a mistura e o impulsionamento desse conteúdo no sentido boca-ânus, que é a aula de motilidade.